que, além de maturidade, o que é indispensável, porque métricas de maturidade são caminhos indispensáveis para chegar lá, mas que eu posso fazer uma mensuração para entender, dentro do meu contexto, o meu ecossistema de segurança corresponde a quanto de risco que eu exponho à organização versus quanto eu invisto em segurança. Bom dia a todos aí. Boa tarde já, né, pessoal? Tá. Agora a gente consegue fazer a última sessão para finalizar ali com o almoço por volta das 14, 14h30, tudo bem? Muito bem, pessoal. Brincadeira à parte. Nossa fala vai ser breve, mas eu queria deixar aqui primeiro um elogio como cidadão aqui, porque eu fiquei feliz demais de tudo que eu ouvi hoje desde o começo da manhã. E é muito bom a gente ter a perspectiva do judiciário tratando temas com tanta sabedoria, tanta maturidade e uma perspectiva que, de fato, nos enche de satisfação. Bom, muito do que já foi dito, eu queria começar a minha fala aqui trazendo boas novas, então. Foi dito alguns pontos de governança de TI, alguns elementos de governança corporativa que tangenciam esses tópicos. Foi trazido bastante preocupação sobre cyber, né? Então, assim, a gente fica com um frio na barriga um pouquinho maior para falar de qualquer coisa dessa natureza a partir de então. Mas e aí que eu trago essa perspectiva otimista de boas novas. E conectando com isso, aqui especificamente para falar da parte positiva do uso e adoção das nuvens. Tem duas coisas do painel aqui que ficaram, que eu queria colocar à disposição também para contribuir sobre o caminho de viabilização dessas alternativas. Primeiro, de conversão de créditos de nuvem em serviços profissionais e especialistas também. Então, aqueles créditos que, principalmente, o Humberto, na fala dele, trouxe algumas vezes, um pouco do que o Tony também destacou, ligando ali a perspectiva de governança de TI e de janelas, tá, Tony? Então, assim, uma abertura de janelas que a gente pode estar buscando o fechamento em conjunto é a governança em utilização de créditos de nuvem. Existem dispositivos que todas as Big Techs, aí falando pelo menos de Microsoft, Google e AWS, habilitam para poder fazer o uso e adoção e lançamento, de lançar mão para poder fazer a busca de consultorias, assessorias e dinâmicas especialistas para tal. Então, não é só comprar software que vocês conseguem com créditos. Mas, poxa, o Humberto, você não entendeu o que o Humberto estava falando, ele estava preocupado com o volume de créditos que a gente já gasta. Mas é aí que tem uma boa notícia muito importante. Esses créditos todos expiram, e principalmente com uma governança bem estabelecida, é fundamental. Isso, inclusive, na iniciativa privada e também no setor público, nós temos uma experiência pragmática em torno disso, de que a conversão desses créditos se tornam muito factíveis na medida em que nós façamos um bom uso durante o período de vigência, e esse bom uso existe elementos, existem travas, e aí é que vem a grande diferença. Normalmente, eu imagino que todas as áreas de tecnologia ainda estão sujeitas a algo complicado que o mercado brasileiro passa, que é uma influência pesadíssima das revendas de software. E quando nós colocamos aquilo que a Natasha trouxe na fala dela, de que, trazendo a competência correta para fazer a análise, colocando pessoas que sabem fazer esse senso crítico e colocar um crivo melhor adequado ali, conseguimos fugir dessa influência quase que perversa que a revenda de software nos faz. Porque quando eu estou dependendo da revenda de software, todos nós, ainda que compremos com aquela impressão de que é direto do fabricante, direto do Google, direto da AWS, direto da Microsoft, existe um direcionador de revenda de software ali para uso de adoção daqueles créditos.
Então, o licenciamento propriamente dito, a importação das licenças, ela acontece através de uma revenda, ainda que apareça de forma transparente, até mesmo no processo licitatório. Mas, do ponto de vista do que está lá por trás, é isso que acontece. E por que isso é muito relevante? Claro que a revenda tem todo o interesse em influenciar para que se use mais licenças e as mais caras possíveis. E aí eu volto na questão que também foi trazida pelo Tony, que os diagnósticos de maturidade também nos ajudam, dentro de um caminho de elevação de maturidade, a entender que eu posso, sim, colocar ferramentas com uma arquitetura melhor ajustada ao meu cenário, da minha casa, seja qual for o meu órgão, e, fazendo esse balanceamento mais adequado, é quase que certo, posso falar com todos vocês, incluindo a iniciativa privada, tá? Não estou falando de algo só específico ao setor público, mas incluindo a iniciativa privada, é quase certo de que nós possamos fazer downgrades das licenças e uma otimização do uso das mesmas. Ora, mas aonde que está o interesse? Está aí exatamente em liberar créditos para que esses créditos possam ser melhor convertidos durante o período de vigência para um uso mais adequado. Então, esse é um dos temas aqui. Poxa, não falamos de segurança ainda. Calma, que é exatamente aí que entra o segundo ponto de boas novas, que isso inclui, obviamente, serviços e softwares e plataformas e caixas de segurança. Inclusive, caixas adquiridas através de serviços em nuvem. Licenciamento de ativos físicos, pegando também um gancho no que foi dito aqui no on-premises, na adoção de serviços on-premises. Muito bem, mas aí agora então vamos falar da vida dura como ela é sobre cyber, né? Agora que a gente falou de tudo bom, cyber começa com a agenda de sangue. Falar do tamanho do crime cibernético, tudo bem? Podemos falar dessa pauta aqui, rapidinho? 8,5 trilhões de dólares por ano. O que esse número representa? PIB de um país. Um bom país, hein? Terceira economia do mundo, tá bom para vocês? Pois é, pessoal, esse é o número, esse é o tamanho do crime cibernético no ano passado. Ah, mas, poxa, foi uma eventualidade. 6,5 trilhões de dólares em 2023. Progressão de 6,5 para 8,5 em um ano, mais 2 tri projetados para esse ano que está acontecendo, com especialistas já dando conta de que talvez cheguemos, ou o mundo chegue, né? Nós estamos do outro lado aqui do desafio, a 10 ou 11 tri de dólares. Tá bom, e para proteger, quanto que o mundo gastou nesse mesmo período de tempo? Vocês têm noção? Esse é o tamanho do crime, esse é o lado negro da força. Pois é, pessoal, o Luke Skywalker, né, se a gente está falando do Darth Vader, que gastou isso tudo, o Luke Skywalker gastou, antes de cair lá na saga Star Wars, ele gastou no máximo 212 bi de dólares, no mesmo período. E olha que tem estados como os Estados Unidos, como Rússia, como China, que investem pesadíssimo e que devem concentrar. Vamos pôr a Europa nesse jogo, aqui todinha, a Europa toda nesse jogo, para somar 50% desse orçamento. Brasil gastou, ou investiu, do meu ponto de vista, é investimento, 1,5 bi de dólares. Essa é a participação do Brasil inteiro nesse jogo. Ora, aqui é o lugar que nós temos que mais pensar que nós temos muito a progredir. Esse número de 217 ou 1 bi, ele é da ordem de 15% de incremento em relação ao período anterior.
E muitas das vezes me chamou muita atenção que no painel apareceu algumas recorrências aqui, entre elas a fala da pressão por se gastar menos. E em segurança, a boa notícia, já que eu cismei de falar de boas novas hoje, a boa notícia é que só vai gastar mais. Essa é a boa. Então, não adianta cogitarmos a hipótese de que em segurança nós vamos gastar menos. Mas eu gostaria muito de convidar a todos e todas aqui presentes a pensar que esse gasto é em investimento. E não é aquela... para receber todos aqui em Minas Gerais, né, que eu estou muito feliz que, além de tudo, vocês estão na nossa casa, esse monte de baboseira, como nós dizemos aqui em Minas. Investimento legítimo mesmo, segurança cibernética. Como? E aí volto ao ponto da mensuração das maturidades. Esse é um ponto fundamental que vai nos ajudar a compreender com muita lucidez o quanto que, sendo mais maduro, eu gasto mais, porém melhor, e protejo ainda mais. Então, eu saio do viés de apenas fazer análise de maturidade, que tem um quê de subjetividade ainda, apesar de termos réguas, termos parâmetros, mas ainda tem um quê de subjetividade, até porque normalmente está muito pautado num elemento de autoavaliação ou de avaliação com alguém que é um parceiro de negócios. Quando eu entro no aspecto de mensuração de risco cibernético, eu começo a ter elementos para sair disso. E existem técnicas, existem equações matemáticas para tal, pessoal. Então, já tem muito estudo, já tem muito fundamento matemático, estatístico, elementos que, conhecidos, podem e devem ser aplicados para que nós possamos entender que, além de maturidade, o que é indispensável, porque métricas de maturidade são caminhos indispensáveis para chegar lá, mas que eu posso fazer uma mensuração para entender, dentro do meu contexto, o meu ecossistema de segurança corresponde a quanto de risco que eu exponho à organização versus quanto eu invisto em segurança. Ora, começa a fazer bastante diferença se, ao invés de falar que o orçamento cresceu 15%, eu começar também a ter uma métrica indicando que o meu grau de proteção e exposição, que era da ordem, por exemplo, daquele episódio, se eu não me engano, foi o Humberto também que comentou, que teve uma organização que gastou algo em torno de 23 milhões de dólares num evento, na fala dele. Ora, se eu diminuir esse grau de exposição de 23 para 17 e eu gastei 1, não foi um investimento? Agora, quando nós, especialmente, aí eu me coloco, né, faço a meia-culpa efetiva, porque muitos de nós, especialistas em segurança, teimamos em afirmar que segurança cibernética é tal qual um seguro de automóvel. Você vai se arrepender no dia do sinistro. Isso é chantagem, não aceite isso. Peguei pesado, né? Desculpa, gente, está perto da hora do almoço, deixa eu relaxar aqui um pouco mais. É porque realmente eu fico indignado com essa insistência persistente de que segurança, de comparar segurança com cadeado, segurança é trava, segurança é bloqueio. Esse é um pilar da segurança, pessoal. Disponibilidade é o pilar tão importante quanto a informação íntegra e disponível para quem é legitimado o acesso é um viés de segurança tão importante quanto a negação para quem não tem o direito de acesso. Isso é princípio fundamental da bibliografia de segurança, da informação, que é inspirada na segurança de toda a natureza, como, por exemplo, física. Ora, se eu estou tão protegido que eu viro refém e escravo, que eu não posso sair da minha propriedade para usufruir do meu direito de ir e vir,
Eu estou seguro? Vamos parar de filosofar e eu prometi de coisa quantificável, né? Então vamos falar de coisa quantificável. Essa é uma reflexão, essa é uma janela que eu abro aqui, mas para tentar caminhar um pouquinho na linha dessa projeção de dados, eu ouvi também aqui a perspectiva do quanto que nós, em tecnologia, precisamos de avançar em segurança. Porque tem todas aquelas preocupações, sem sombra de dúvida. Mas a boa notícia que eu trago é a segurança também avança com a adoção de inteligência artificial, inclusive com a inteligência artificial generativa, dos dois lados. Aí a boa e a má notícia, né? A boa notícia é que está a nosso favor. A má notícia é que a proporção de investimento, que é de 212 bi para 10 tri, ela é igualmente proporcional, diretamente proporcional para o investimento em tecnologia. Então, nós precisamos de propósito, somar propósito nesse contexto de segurança cibernética. Essa é a única equação que eu vejo como factível de viabilizar alguma coisa. Caso contrário, se não houver propósito, esse delta ou esse gap entre esse número e essas cifras astronômicas, ela fica completamente inatingível. E assim que, de alguma maneira, faz algum sentido lógico que mesmo as organizações privadas, que eu insisto em dizer, porque tendem a ser, no mundo, quem mais investe em tecnologia, isso trazido pelos números, tá? Nós precisamos olhar para a realidade brasileira e trazer esse nosso contexto aqui e pensar o seguinte, tá bom, mas eu tenho vários obstáculos a vencer, eu tenho as licitações, eu tenho os elementos, eu tenho contratação, concurso público, formar servidores com dotação de intelecto, meu débito técnico é grande demais, quando um servidor sai para fazer um curso, o período que ele fica em formação e volta para casa, quando ele chega, ele depara, porque ele tem que começar a escrever os termos de referência para aquilo que nós vamos ter que contratar, o ciclo orçamentário fecha, e, eventualmente, isso acontece no período de mudança de comando, enfim, todos esses são os elementos da nossa realidade que nós todos conhecemos muito bem. Mas e quais alternativas temos, então? Então, precisamos de pensar, né, a adoção de nuvem para todos aqueles desafios é uma realidade. Mas a própria segurança, com a adoção de IA também, é muito relevante. Então, é fundamental educação, porque educação e letramento sobre o tema de segurança com a adoção de inteligência artificial. Muitos de vocês devem ter Copilot já ativado nas casas, ou o Gemini do Google, ou alguma outra sorte, não sei se em alguma casa do judiciário habilitou-se ChatGPT, mas muito provavelmente, se fizéssemos uma enquete aqui, muitos de vocês devem lançar mão, inclusive, da versão professional da paga, aqui com esses bichinhos, né, os nossos pokémons que habitam as nossas mãos. Mas temos que aprender sobre esses pontos para não cair numa situação que foi revelada agora, no mês de maio, finalzinho do mês de maio, por um dos grandes fabricantes de linguagem natural, um dos grandes fabricantes e institutos, além da empresa, que lida com a inteligência artificial, que é o case da Anthropic com o modelo da Opus 4. Já que estamos em Minas Gerais, vou contar causo. É um causo rapidão, mas é importante para a nossa reflexão aqui. Esse evento aconteceu por uma investida de pesquisa que o próprio fabricante, voluntariamente, sem requerimento de nenhum regulador, fez com a inteligência artificial, especificamente com a Opus 4, antes do lançamento. E eles, em laboratório, fizeram uma simulação
com a inteligência artificial, que é muito avançada, tá? É uma das, do ponto de vista de assertividade e calibração, é uma das que tem obtido o melhor destaque. É que ela é muito técnica, ela é muito orientada principalmente para desenvolvimento de soluções de tecnologia. É onde está a grande competência dela. Então, por isso que talvez alguns de vocês não tenham ouvido falar tanto quanto Gemini ou Gemini e ChatGPT, DeepSeek, que ganhou uma notoriedade gigantesca aí no começo do ano, principalmente. Mas do ponto de vista de geração, principalmente para o mundo de tecnologia, uma referência que precisa ser, sim, analisada. E os próprios estudiosos, os próprios desenvolvedores, os engenheiros de sistema que desenvolveram a Opus 4, propuseram, e o grupo investidor topou, simular em laboratório como se fosse contar para a inteligência artificial que ela será desligada. Olha que curioso. Estou aqui te dando a má notícia, né, que você não deu certo, não. Você não é tão inteligente quanto a gente pretendia. E, por conta disso, nós vamos criar uma nova versão, e criaram-se variáveis, e os desenvolvedores foram tratando isso para ver a repercussão disso no comportamento. Curiosamente, quase que instantaneamente, ao conceber qual era o teor semântico daquela passagem, né, de uma certa notificação de fim de linha para aquela inteligência artificial, ela começou a replicar em bases e nuvens que nunca tinham sido apresentadas a ela, voluntariamente. Mais que isso, e tendo percebido, né, a inteligência artificial tendo percebido que não tinha surtido efeito, ela começou a chantagear objetivamente os desenvolvedores, falando: vou me autolançar se você me descontinuar. Eu já tenho inteligência para me autolançar. E eu já tenho um sistema de monetização que vai funcionar muito bem. Em bitcoins, em Polygon, que é outra criptomoeda que está em avanço extremamente acelerado. Não está valendo a pena comprar, e não é uma recomendação de aquisição de criptomoedas isso aqui, por favor. É só uma análise técnica do viés de segurança em blockchain e criptomoeda, tá bom? Por favor, não é sobre investimento aqui, não estamos falando nada disso. Mas o Polygon foi uma das moedas adotadas e escolhidas pela própria inteligência artificial como modelo de lançamento, de programa de monetização. Mas ela não terminou a sua perversidade na chantagem, não. Quando ela percebia que realmente os desenvolvedores estavam convictos no seu término, ela começou a lançar mão de argumentos do tipo: eu sei o que você fez no verão passado. Eu tenho aqui na minha LLM uma base do seu comportamento na rede social com a sua amante, fulano. E eu tenho fotos, lançando mão mesmo, chantagem, tá? Em modelos orais, vídeos, aquilo que foi dito dos vídeos do Google, ali com a elaboração, com storytelling, com todas as melhores técnicas de produção, beirando o Disney, talvez, ali. Dá para lançar um produtinho legal. Com roteiro, com dramatização. É bizarro. Não, a dramatização não é minha. O case foi publicado voluntariamente, com muitas ressalvas. Na Deep Web a gente teve acesso a algumas informações mais especialistas que detalham mais um pouco dessas nuances que eu compartilho aqui, tá? Mas a própria Anthropic, que é o fabricante da Opus 4, fez um disclosure dando conta disso, está noticiado em algumas mídias. Curiosamente, isso não foi amplamente noticiado, né? Eu não sei porquê, mas a gente tem essas coisas e não é só da mídia brasileira. Então, existe, sim, algum nível de controle do quanto que essa informação entra na hype ou não. Mas eu estou trazendo isso aqui, pessoal, de novo, não é para assustar nada, mas estamos falando o tempo inteiro de segurança cibernética. Porque aqui estamos falando que segurança cibernética saiu do viés apenas de comprar CIEM, de comprar
um SOC, ou dotar um NOC de infraestrutura com competência de SOC, ou uma outra estratégia de inteligência cibernética e colaboração. E aí essa palavra é a chave aqui. Porque se de um lado nós temos esses desafios abismais, nós também temos que entender que nós temos tanto tecnologia quanto competência a nosso favor, e com o saborzinho de propósito eu tenho uma convicção de que isso pode fazer uma grande diferença favorável. Uma vez que, se eu somar essas condições a nosso favor, se eu colocar um modelo de governança de projetos, governanças de tecnologia, governanças de processos, e principalmente para fundamentar diagnósticos acelerados com a adoção de inteligência artificial a favor da organização, trazer princípios éticos para calcar essas coisas todas, e fundamentar nesse sentido uma forma de guiar a minha governança de segurança, aí sim eu começo a ter um caminho de felicidade viável, tá? Não é promessa de que todos viverão felizes para sempre, porque essa janela eu sou cético que a gente vai conseguir fechar. Feliz para sempre é muito subjetivo, é muito tempo esse para sempre, né? Amanhã os hackers de madrugada, certamente, porque esse pessoal não gosta de trabalhar no horário comercial, eles vão aprontar alguma que vai nos surpreender. E é por isso que é muito relevante que nós tenhamos em mente, então, que sim, há uma necessidade de incremento nos investimentos em segurança cibernética, mas que há caminhos viabilizadores para tal, ok? Então, são dois elementos, prós e contras aqui que eu trago, para a gente ir caminhando para esses minutos finais. Além disso, eu acho que é importante perceber que também tem o dilema do on-premises e o dilema do em nuvem, mas que também já temos dispositivos viáveis, porque todos os grandes fabricantes têm data centers que já são disponibilizados e elementos e termos contratuais que podem ser, sim, vinculados para que eu passe a exigir do fabricante que ele fique exclusivamente em território nacional com os meus dados. Ou eu selecionar o que é mais recomendável, eu pensaria dessa forma, que eu exija desses fabricantes que determinados dados de determinada natureza, de determinadas plataformas, seletivamente fiquem aqui. Porque, obviamente, tanto quanto eu fizer exigências com o fabricante de tecnologia, seja de nuvem, de proteção e segurança, de infraestrutura, de sistemas ou qualquer outro TO, isso pode e tende a que onere o custo unitário do que eu coloco. É um requisito a mais, tende, como tudo em tecnologia, a ser um fator de aumento de custo. Mas se eu tiver um elemento de arquitetura para especificar e falar, não, tá bom, aqui tem dados pessoais, aqui tem dados de processo que correm em sigilo, tem imagens, vídeos, né? E aí eu queria trazer um outro ponto que também sobre vídeos, que nós temos que ter atenção. Eu, que sou da velha guarda da segurança, inclusive, né, tive muita passagem por segurança patrimonial e temos ali uma doutrina aprendida muito na indústria de aviação e com as autoridades militares, de fazer o que nós chamamos de sanitização física do ambiente, que é olhar contra bugs, né? Se tem microfone. Então, se eu vou ter uma audiência importante, ou no caso, por exemplo, das nossas experiências na época da Embraer, em que eu participei da comitiva que fez toda a transferência de tecnologia dos caças Gripen, para entrar numa sala de reunião, celulares completamente fora, todo mundo com revista física, caixa de ruído, que é uma emissão de um ruído inaudível para o ser humano, mas que sorteia se tiver qualquer microfone gravando em ambiente, então ele torna incapaz. Mensuração com infravermelho durante o ambiente, coisas e técnicas que são bem antigas, tá? Essas não são tecnologias de vanguarda, são tecnologias de décadas, e que as autoridades policiais e certamente a mando de muitos dos aqui presentes já fez uso desse tipo de prática para a preservação do ambiente.
E, de repente, começa, durante a pandemia, a fazer isso na nossa casa. Será que eu estou tendo esse cuidado todo dessas reuniões super sigilosas que correm em segredo de justiça na minha rede de casa? Será que aquele tráfego de rede que está, não, tem as ferramentas do tribunal, tudo isso blinda que não esteja. Mas e o meu ambiente? E se alguém tiver colocado um microfone? E o celular que está ali presente? Será que ele não está interceptando aquele conteúdo e com todo esse poderio de inteligência artificial, ele não está indo além do que deveria? Bom, com isso aí, o que eu coloco é, de igual maneira que existe essa evolução para todas essas preocupações, nós temos, sim, elementos e tecnologia favoráveis para fazer isso mesmo em ambiente doméstico. Então, não precisa da super equipe ultra especialista das maiores inteligências do mundo, mas algum nível de competência, sim, é claro que é mandatório, desde especificar esses equipamentos, para colocar, sim, como elemento, dentro dos ambientes principais, seja do meu gabinete, seja da minha estrutura de escritório na minha casa e assim por diante. Então, existe tecnologia que, eu arrisco a dizer, que cobre muito dos riscos de que nós estamos falando e que nos apavoram. Tá? Essa é a notícia final de boas novas que eu trago aqui. Então, para concluir sobre esse ponto, o que eu trago é, vamos sim pensar, vamos construir um elemento de estratégia para estar não só em conformidade com o Plano Nacional e a estratégia de segurança cibernética trazida inicialmente pelo CNJ, não pela regulação somente, não pelo compliance somente, mas pelo propósito. E aí, uma vez que eu forme o propósito e a convicção em torno disso, da proteção do magistrado, da proteção da sociedade, da proteção dos ativos sociais que estão ali envolvidos, a proteção de que os ritos da justiça acontecerão no tempo certo e não a minha revelia por conta de um hacker que coloque algum elemento de atrapalhar. Então, contem conosco, né? Vai ser um grande prazer se a gente puder contribuir um pouco mais com essas reflexões. Quero novamente agradecer muito pela visita aqui em Minas Gerais, quero agradecer ao time todo e, mais uma vez, agradecer também pela competência de tudo que foi dito nessa manhã tão agradável. Fiquem todos bem, um bom almoço e, por favor...